Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Alan e sejam todos bem-vindos ao canal Leão de Judá. No vídeo de hoje, vamos mostrar que o Messias, a palavra do Criador, se tornou carne e vivenciou tudo que nós seres humanos vivenciamos, do nascer até o morrer. E além do seu importante papel a respeito da nossa salvação, o Criador, através do seu Filho, nos mostrou todo o processo de aprendizado, conversão, até alcançar a salvação, que nós, também, seus filhos, teremos que passar. Pois o Messias é o caminho e deixou o exemplo para imitá-lo e provar que ele, mesmo sendo um homem, conseguiu vencer o mundo. E nós também poderemos conseguir vencer. Porque há um só Criador e um só mediador entre o Criador e os homens, o Messias homem. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede-vos também santo em toda a vossa maneira de viver. Portanto, está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Notem que nas passagens que acabamos de ler, existem as seguintes palavras: homem, santo, obras, perfeito, venceu. Passamos a vida sendo doutrinados erradamente, pois as palavras mencionadas assustam e intimidam as pessoas em seu consciente e subconsciente. É algo que elas acham que nunca vão alcançar, pois não entendem os seus verdadeiros significados, e elas acabam dizendo as seguintes frases: Jesus é Deus e por isso ele foi santo. Jesus é filho de Deus, por isso venceu. Eu sou pecador e nunca vou ser santo. Santo é só Deus e Jesus. Vamos refletir apenas um pouco. Você acha que o Criador e o seu Filho pediria para a gente ser santo e perfeito se a gente não conseguiria? A resposta é bem simples. Se o nosso Pai e seu Filho pediu, é porque nós podemos sim alcançar a perfeição e santificação. Pois o Messias preencheu a lacuna, a brecha que estava faltando. Nunca ter pecado, pois o nosso pecado nos separou do Criador. E o Messias sem pecado nos representou e nos uniu novamente com o Criador. Mas também encontramos diversos erros nessas afirmações das pessoas referentes ao Messias. O Messias não é o Criador, ele é a palavra, a vontade, o Filho obediente, que teve o caráter aprovado igual do Pai. Eis que uma voz dos céus dizia: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Porque o Filho do Homem veio salvar o que tinhas perdido. Desde agora o Filho do Homem se assentará à direita do poder do Criador. Essa expressão, Filho do Homem, mostra a humanidade do Messias, indicando que ele era humano, como nós, e passaria pelas mesmas situações, pois o que estava na criação do mundo era a palavra, o verbo, a sabedoria e o amor, e não o homem que encarnou aqui na terra, pois isso é fermento e mentira, e essa teoria furada de reencarnação tem origem egípcia, um povo pagão, e é contra a doutrina santa do Criador. E como os homens estão ordenados a morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que esperam para a salvação. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória do Criador. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede-vos também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Quanto ao mais, irmãos, regozijai-vos, sedes perfeitos, sedes consolados, sedes de um mesmo parecer, vivei em paz, e o Criador de amor e de paz será convosco. Porque, assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. E consideramos-nos uns aos outros, para nós estimularmos ao amor e às boas obras.
porque tudo que é nascido do Criador vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Criador, e ele será o meu filho. O Messias é um homem, o Filho do Criador, sujeito às mesmas provações, e com livre-arbítrio se santificou, se separando do mal deste mundo. Foi perfeito em suas ações, obedecendo os mandamentos de seu Pai, realizando boas obras, agradáveis ao Criador. E a única coisa que não cometeu é o pecado. Qualquer que comete pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Nós somos homens, filhos do Criador. Passamos provações e tribulações. Podemos nos santificar para o Criador, se afastando das coisas do mundo e da carne. Sermos perfeitos, se esforçando para obedecer às leis e mandamentos do Criador. E além da fé, temos que ter boas obras, pois até o incrédulo e ateu tem fé. E com a nossa obediência e lealdade para com o Criador e seguir o caminho na fé do Messias, podemos vencer o mundo e alcançar a salvação. A única coisa que não podemos conseguir é apagar a lembrança de nossos pecados, pois todos nós pecamos algum dia de nossa vida. Por isso o Messias, nosso Salvador e sacrifício, e morreu por causa de nossos pecados e pagou a nossa falta e dívida por cometer o pecado. Nota-se algo simples: somos todos iguais ao Messias. O incrível é que ele foi gerado e nasceu igual a nós para nos salvar. Nascimento. E projetando ele isto, eis que em um sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E respondendo o anjo, disse-lhes: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá como uma sombra. Por isso também o santo, que de ti há de nascer, será chamado Filho do Criador. O nosso rei nasceu de uma virgem, e ela foi um vaso para recebê-lo. Ele foi gerado do Espírito Santo, o nosso Criador. Assim como o primeiro homem foi gerado da terra, feito das mãos do próprio Criador, a diferença é que um pecou e trouxe a morte, e o outro obedeceu e cumpriu a lei e trouxe a vida. E assim, nós também somos gerados da união de nosso pai e nossa mãe. E formou o Senhor Criador o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente, o último Adão em espírito vivificante. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça do Criador e o dom pela graça, que é de um só homem, o Messias, abundou sobre muitos. Aprender. O Messias, mesmo sendo filho do Criador, teve que aprender a ler, a escrever e a obedecer. E enquanto ainda era pequeno, já tinha ensinado a palavra do seu Pai, o Criador. Da mesma forma, devemos instruir e ensinar nossos filhos na obediência nos mandamentos do Criador, pois é o seu caráter. Manteiga e mel comerá, quando ele souber rejeitar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba rejeitar o mal e escolher o bem, a terra de que tinha fadas será desamparada dos seus 2 reis. E tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume do dia da festa. E aconteceu que, passado 3 dias, acharam-no no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos que ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhe sujeito, e sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas. E crescia o Messias em sabedoria e em estatura, e em graça para com o Criador e os homens. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando ela envelhecer não se desviará dele. Trabalhar. O Salvador cresceu, e naquele tempo, mais do que hoje, era natural que o filho seguisse os passos profissionais do pai. Daí
deduzimos em um versículo bíblico de que antes de iniciar o seu ministério, o Messias foi carpinteiro, igual seu pai de criação, José. Quando chega uma fase de nossa vida, temos que trabalhar para ajudar em casa ou se tornar independente em seu próprio caminho. Assim foi com o Messias. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, e de José, e de Judas e de Simão? E não está aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Batismo. Chegou a hora do Messias se batizar. Mesmo sendo o Cordeiro perfeito, sem pecado, deixou o exemplo, pois o batismo do arrependimento é para todo aquele que quer largar o mundo e abandonar o pecado e nascer de novo. Chegou a nossa vez de largar tudo e seguir o caminho que nosso Pai do céu nos designou. Temos que se batizar, se arrepender de nossos pecados e não pecar mais, pois o pecado é a transgressão das leis, os 10 mandamentos. E aconteceu naqueles dias que o Messias, tendo ido de Nazaré da Galiléia, foi batizado por João, no Jordão. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também o Messias, orando ele, o céu se abriu. Espírito Santo. Logo após o seu batismo, o Messias recebeu o Espírito do Santo, o seu Pai, que simbolizava que agora o Messias fazia parte do Criador. Assim como o Salvador, após o nosso batismo de arrependimento, e as águas simbolizam que estamos sendo limpos e lavados, e nós se esvaziamos do mundo e largamos o pecado. Daí então, receberemos o Espírito Santo, e a partir daí se tornamos filhos do Criador. E sendo Cristo batizado, saiu logo da água, e eis que lhes abriram o céu, e viu o Espírito do Criador descendo como uma pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Porque todos que são guiados pelo Espírito do Criador, esses são filhos do Criador. Provação e tentação. Após a renúncia do mundo e cheio do Espírito Santo, o Messias foi levado ao deserto para ser provado e tentado pelo Satanás. Novamente, o mesmo acontece conosco. Após largarmos tudo e decidirmos se arrepender de nossos pecados e ser cheios do Espírito, somos provados dia após dia, e o diabo executa a sua função de nos tentar, pois é o nosso inimigo. Então foi conduzido Cristo pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Não endureçais os vossos corações, assim como na provação, e como no dia da tentação no deserto. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Dormir. O nosso Salvador também se cansou. Por mais que era filho do Criador, ele é homem e estava cansado de sua jornada de compromisso. Nós também se cansamos e precisamos dormir para recarregarmos as nossas energias. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas, e ele, porém, estava dormindo. E voltando, achou-se outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhes responder. Ministério. O Messias passou pelas provações no deserto e começou seu ministério de passar a palavra do Criador. Chegou nossa hora, o tempo do fim chegou. Temos que passar a palavra do Criador, as boas novas, o arrependimento e a obediência para receber a graça do Criador através do Messias. Desde então começou Cristo a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mais importa que o Evangelho seja primeiramente pregado entre todas as nações. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Perseguições.
Por causa das suas pregações e milagres, o Messias foi perseguido, xingado, blasfemado por causa da palavra da verdade, pois era diferente das pregações dos sacerdotes fariseus que pregavam no templo. Passamos pelo mesmo processo. Quando pregamos a verdade, as pessoas que se dizem ser crente, fiel e irmão são os que mais nos perseguem e nos oprimem. Mas os fariseus, ouvindo isto, diziam: Este não expulsa os demônios, senão por Beelzebul, príncipe dos demônios. Basta aos discípulos ser como seu mestre, e ao servo como seu senhor. Se chamaram Beelzebul ao pai de família, quanto mais aos de sua casa. E os escribas e fariseus começaram a razoar, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecado senão só o Criador? Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também a vós perseguirão. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isso vos farão por causa de meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Oração e jejum. O Messias realizava suas orações e jejuns em diferentes momentos, indicando que ele tinha comunhão com o Pai, o Criador Todo-Poderoso. Agradecia, fazia petições e honrava o nome de seu Pai. Ele nos ensinou a orar e temos que fazer o mesmo, viver em oração e jejum, e sempre em nome do Messias, o Filho, pois ele é a única ponte e o caminho para o Pai. E levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. E despedida a multidão, subiu a um monte para orar, à parte, e chegado já à tarde, estava ali só. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração ao Criador. Mas tu, quando orares, entra em teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e o teu Pai, que te vê em secreto, te recompensará publicamente. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas ao teu Pai, que está em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Ira. O Messias se irou ao ver o que faziam no templo, pois estavam fazendo negócios na casa de oração. O que hoje, na nova aliança, o templo somos nós, e ainda continuam fazendo comércio de nós. Sua ira foi pura e justificada, porque a raiz estava na preocupação pela santidade e adoração para o Criador. Tem momentos da nossa vida que é normal irarmos por causa de alguma injustiça, calúnia e ofensa, mas temos que tomar cuidado com a ira para não dar lugar ao diabo. E entrou Cristo no templo do Criador, e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E tendo feito um azorrague, chicote de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores, e derribou as mesas. E olhando para eles, em redor com ira, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a tua mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. Irai-vos, e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Chorar, fome e sede. O Messias mostrou mais uma vez sua humanidade, e indicava cada vez mais que ele era mais parecido com nós. Ele chorou, sentiu fome e sede. Por isso é algo natural do ser humano. Às vezes passamos por momentos difíceis que não conseguimos conter as lágrimas, e o único modo de se expressar é chorar. Cristo, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito, e perturbou-se, e disse-lhes: onde o pusestes? E disseram-lhe: Senhor, vem e vê. E Cristo chorou. E quando iam chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Alegrai-vos com o que se alegram, e chorai com o que os choram. E de manhã, voltando para a cidade, teve fome.
E veio uma mulher de Samaria tirar água e disse-lhes Cristo: dai-me de beber. Casamento. O nosso Salvador, o Messias, não se casou como nós, mas ainda vai se casar com o seu povo, a sua igreja. Todo aquele que é obediente ao Criador, guardando seus mandamentos e tendo a fé no Messias. Na sua volta, ele enviará seus anjos para os 4 cantos da terra para reunir a sua igreja. Pois cada um de nós somos o verdadeiro templo do Espírito do Criador e vamos passar as bodas com o noivo. Vós mesmos sois testemunhas de que vos disse: eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente é o que ouve muito e se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Alegremo-nos e exultemo-nos, e demo-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Sofrimento e angústias. Nosso mestre sofreu e se angustiou por causa da situação que se encontrava e do que lhe iria acontecer. Assim ocorre conosco. Às vezes as situações nos sufocam e nos angustiam, mas temos que resistir, pois todo sofrimento passa, mas as palavras da promessa do Criador nunca passará. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. E depois de haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e levaram para ser crucificado. E posto em angústia, orava mais intensamente, e o seu suor tornava-se como grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Notamos as aflições que o Messias passou, de chegar ao ponto dele pedir para o Pai que, se possível, afastasse aquele cálice dele, nos ensinando que tem momentos em nossas vidas que são tão difíceis que a gente queria que aquilo não tivesse acontecido. Mas o Messias provou que devemos enfrentar nossas dificuldades e medos. Não que ele estava com medo, e sim para nos ensinar de que mesmo com aflição e angústia de morte, somos fortes naquele que nos fortalece. E isso se confirma nos textos bíblicos a seguir. Porque o Criador não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Por isto, o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. E não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Agora chegou o momento crucial, os últimos instantes na cruz, um momento de densas trevas. O sofrimento está no ápice. O nosso Rei está à beira da morte. E o Criador, nosso Pai, nos ensina mais uma lição através do Messias. Vamos ler? E perto da hora nona, exclamou o Messias em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Criador meu, por que me desamparastes? Criador meu, por que me desamparastes? Por que te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido? Criador meu, eu clamo de dia, e tu não me ouves, de noite, e não tenho sossego. Porém tu és santo, tu que habita entre os louvores de Israel. Na cruz, o Messias foi feito pecador por nós, e daí as trevas. Enquanto ele recebia sobre o seu corpo o juízo que era devido ao pecado de toda a humanidade, de todas as gerações.
mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas transgressões da lei. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. O Criador não podia ter comunhão com ele lá na cruz, pois o Criador é um Espírito Santo. E naquele momento seu filho se tornou um pecador, no qual seu pai não poderia tocar, apenas julgar e condenar, nos ensinando que quando andamos em pecado, nós nunca teremos comunhão com o Criador. Qualquer um que permanece nele não peca. Qualquer que peca não viu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho do Criador se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido do Criador não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido do Criador. Você se sente desamparado, afastado, sozinho quando você anda em pecado. O Criador, por ser um Espírito Santo, não poderá andar e muito menos habitar em você. Apenas pode olhar suas atitudes e anotá-las, por causa do livre-arbítrio. Mas basta você se arrepender e obedecer seus mandamentos, e ele estará não só junto com você, mas sim habitando dentro de você. O Espírito do Santo, o nosso Criador, ressuscitou o nosso Salvador dentre os mortos, lhe dando vida eterna, poder, honra e glória. Pois ele venceu o mundo, se tornando pecador por nós, e nos purificando de nossas transgressões, nos ensinando novamente de que uma pessoa pecadora, que se arrepende e passa a cumprir seus mandamentos e ter a fé no Messias, o seu Filho, será perdoado e salva pelo nosso Rei e Salvador. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte, para que com Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai. Assim andemos, nós também, em novidade de vida. Ele, porém, disse-lhes: Não vos assusteis, buscai o Nazareno, que foi crucificado. Já ressuscitou, não está aqui, eis que o lugar onde o puseram. Ora, o Criador, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós, pelo seu poder. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muitos, infelizmente, não vão entender, mesmo com todas essas informações passadas aqui neste vídeo, pois a mente está cauterizada por causa dos falsos ensinos, que já desde a Babilônia, pois sempre vão usar a própria Bíblia e tentarem refutar com outros textos bíblicos e leem sem entendimento espiritual, com escamas e continuam com um véu em seus olhos. E tentam refutar da forma doutrinária que aprenderam em seus templos e com seus líderes religiosos. E tentam refutar com as seguintes passagens. Eu e o Pai somos um. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para apedrejar. Respondeu-lhe o Messias: Tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes do meu Pai. Por qual destas obras me apedrejarás? O Criador e o seu Filho Messias são um só, porque ambos têm a mesma atitude, propósito e justiça, como um marido que deixa sua parentela e se une com sua esposa e se torna uma só carne. Por mais que sejam pessoas diferentes, mas acabam se unindo e se tornando um só. Disse-lhes Cristo: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegaram em pedras para lhes atirarem, mas Cristo ocultou-se, saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Alguns se confundem lendo essa passagem, achando que o Messias afirmou ser Deus em sua totalidade.
Mas ele disse que antes que Abraão existisse, ele disse, eu sou. Mas o que ele quis dizer é que eu sou o Messias, o Cordeiro do Criador, imolado desde a fundação do mundo. Porque mesmo antes da queda de Adão, o Criador já sabia de tudo e preparou um plano de salvação, que era gerar um homem que se sacrificasse por toda a humanidade. Replicou-se Cristo, não está escrito na vossa lei? Eu disse, sois deuses? Se ele chamou deuses aqueles a quem foi dirigida a palavra do Criador, e a Escritura não pode falhar, então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis, tu blasfemas, porque declarei, sou filho do Criador? Notem que o Messias diz que na lei chama de deuses aqueles ao qual o Criador usa para falar da sua palavra e fazer a sua vontade. E a lei não pode ser anulada, se está escrito, é verdade, de acordo com o Messias. Ele sim poderia ser chamado de Deus, pois ele estava fazendo a vontade e o desejo do seu Pai. O Messias era um representante legal de todo o caráter do Criador. Por mais que ele nunca afirmou ser Deus, ele afirmava ser o Filho do Criador, o Cordeiro, o Messias, pois o Messias confirma isso em uma conversa com os discípulos. E chegando Cristo às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, e outros uns profetas. E disse-lhes ele, e vós, quem dizei quem eu sou? E Simão, o Pedro, respondendo-lhe disse, tu és o Cristo, o Filho do Criador vivo. E o Cristo respondendo disse-lhes, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás nos céus. Aguardando a bem-aventurança, a esperança e o aparecimento da glória do Criador e nosso Senhor, o Cristo. As pessoas não conseguem ler a Escritura em espírito e não têm o dom do discernimento e o entendimento das palavras, pois o apóstolo Paulo, na Epístola de Tito, fala a respeito da sã doutrina e relata sobre a expectativa da esperança, da manifestação do Criador Todo-Poderoso, pois a salvação do Criador seria enviada através do Messias, a representação visível do nosso Criador. E em tempos devidos manifestou a sua palavra mediante a pregação, que me foi confiada por mandamento do Criador, nosso Salvador, a Tito, o verdadeiro Filho, segundo a fé comum, graça e paz, da parte do Criador Pai e de Cristo, nosso Salvador. Notamos que o mesmo Paulo deixa claro que o Criador é o nosso Salvador, pois o plano de salvação para a humanidade veio dele. Ele é a nossa rocha e salvação. Mas no capítulo 1, no versículo 4, Tito, ele já deixa claro que o Pai é o Criador e o Filho é Salvador. O Messias tem as mesmas características do Pai, mas é apenas o Filho, o sacerdote, o Rei, a nossa salvação. O que acontece é que na nova aliança, as características e caráter do Criador foi passada para o seu Filho. E muito se confunde por engano e até mesmo proposital, e afirmam que o Messias era o próprio Deus encarnado, mas como o próprio Paulo disse, a palavra, o verbo que se manifestou. No livro de Salmos, Davi chamava o Criador da seguinte maneira: só ele é minha rocha, e minha salvação, e o meu alto refúgio, e não serei jamais abalado. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebramos o rochedo da nossa salvação. Pedro, em sua segunda epístola, menciona que falsos mestres corromperiam as epístolas de Paulo por causa da sua dificuldade de entender. Por isso não podemos confundir galhos com bugalhos. Vamos ver. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar cerca destes assuntos, como, de fato, costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de se entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para sua própria perdição. Se vós me conhecesses a mim, também conhecereis o meu Pai, e já desde agora os conheceis, e o tendes visto.
Disse-lhes Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe o Messias: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Felipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como tu disse, mostra-nos o Pai. Não crees tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede que estou no Pai e o Pai em mim. Crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Nota-se que Felipe queria conhecer o Pai, nosso Criador. Mas o Messias diz que estava tanto tempo com ele e ele não percebeu que também conheceu o Pai, informando que quem vê o Filho também vê o Pai. Pois o Messias foi o primeiro e o único que fez a vontade do Pai em tudo que lhe agrada. E desta forma ele era igual ao Pai, a sua imagem e a sua semelhança. Não em poder e não como um Criador eterno, e sim como um filho obediente que se tornou a imagem de seu Pai, fazendo o que lhe agrada, ao qual é a imagem do Criador invisível, o primogênito de toda a criação. Criou o Criador, pois, o homem, a sua imagem e a imagem do Criador os criou, homem e mulher os criou. Então formou o Senhor, o Criador, ao homem do pó da terra, e lhe soprou as narinas, o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Paulo novamente relata que o Messias, a imagem do Criador invisível, se manifestou aqui na terra entre nós. E ele era o primogênito de toda a criação, a luz do mundo, o verbo, a palavra do Criador. Aquele que seria perfeito em tudo e andaria sempre no caminho e obediência do Criador, o seu Pai. Ao contrário de Adão, que também foi feito pelas mãos do Criador e era a imagem e semelhança do Pai, porém ele pecou. Já o Messias, o segundo Adão, como o próprio Paulo menciona em suas epístolas, este cumpriu as leis e ordenanças do Criador e fez o que Adão não conseguiu fazer. Se pararmos para refletir, apenas um pouco, Adão foi feito pelo próprio Criador, o Espírito Santo, e o formou do pó da terra, e era puro e sem pecado. Ele foi criado já um homem adulto. Do outro lado, o Messias também foi gerado do Espírito Santo. E mais, passou por todo o processo de um embrião até o nascimento, crescimento, aprendizado até a morte. Ambos, o Pai dos céus formou com as próprias mãos. Ambos são homens, porém, um pecou e trouxe a morte, e o outro obedeceu à lei e trouxe a vida. O mais velho rejeitou a sua primogenitura por um prato de lentilhas. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, que sendo em forma do Criador, não teve por usurpação ser igual ao Criador, mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Vejamos que por mais que o Messias era representante legal, o caráter, a vontade, a justiça, juízo, a palavra do Criador aqui na terra, nunca quis ser igual ao Pai, pois ele mesmo disse que o Pai é maior do que ele, indicando que ele sabia a sua posição, que era de filho, o cordeiro de sacrifício para remir a humanidade de seus pecados. Por mais que era a imagem e semelhança do nosso Pai, o Criador, ele se tornou servo e era homem, como nós. Temos que tomar cuidado com as afirmações que ministérios fazem, pois quem queria ser igual ao Criador era Lúcifer, o Satanás, a antiga serpente, ser igual em tudo, onipresença, onisciência, onipotência, glória e honra. Mas o Messias deixa claro que o Pai é o único bom e maior do que ele. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: Não é Arão, levita, teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também saiu ao teu encontro, e vendo-te, se alegrará em seu coração. E tu lhes falarás, e porás as palavras na sua boca, e eu serei com a tua boca, e com a dele, e ensinando o que haveis de fazer. E ele falará por ti ao povo, e acontecerá que ele será por boca, e tu lhe será por Deus. Eu disse: Vós sois deuses, e todos vós filhos do Altíssimo. Todavia, morrereis como homens, e caireis como qualquer dos príncipes. Nota-se que na própria Torá, o Pentateuco, no livro de Êxodo, o próprio Criador dos céus e da terra, e do mar, e tudo que nela há, disse com suas próprias palavras que as palavras dele, o verbo, seria colocado na boca de Moisés e na boca de Arão, seu irmão. E Arão seria a boca do Criador, e Moisés seria como o próprio Deus. E Moisés instruiria o que Arão devia falar ou fazer, uma representação do Messias que havia de vir, o que seria usado como se fosse o próprio Criador.
E em Salmos, vemos que todos que fazem a vontade do Criador e obedecem é considerado como Deus, pois se tornaremos uma imagem e semelhança dele, tendo seu caráter, pois essa era a ideia inicial, sermos a sua imagem e a sua semelhança. Porém, o pecado nos destituiu da posição de filhos do Criador, e esse ato acabou nos trazendo a morte. Nós podemos exercer uma função específica do Criador, sem que com isso se tornemos um Deus como o nosso Criador. Irmãos, tomem cuidados para não negarem o nosso Criador, pois muitos ministérios ensinam erroneamente e negam a humanidade do Messias, dizendo que ele era Deus. Outros dizem que ele reencarnou, fábula pagã egípcia, ou que ele era um semideus, metade homem, metade Deus. Tudo ilusão e mentira. O Cristo, o Messias, era 100% homem, e foi e é nosso exemplo de caminho e salvação. Esses ensinos acabam levando o gado para o abate, pois como lemos e ensinamos no vídeo de hoje, eles sempre vão se justificar, que nunca podem serem santos, muito menos serem perfeitos. Isso é ensino enganoso. Novamente, digo-vos que o Espírito do Santo, que é o nosso Criador, e o Messias não pediria algo que a gente não conseguiria fazer. Reflita, muitos são chamados, porém poucos são escolhidos. Amados, não creais a todo espírito, mas provai se o Espírito são do Criador, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito do Criador. Todo espírito que confessa que Cristo veio em carne é do Criador. E todo espírito que não confessa que Cristo veio em carne não é do Criador, mas este é o espírito do anticristo, do qual já ouvistes que arde, e esse já agora está no mundo. Porque já muitos enganadores entraram no mundo, os quais não confessam que Cristo veio em carne. Este tal é o enganador e o anticristo. E por último, o versículo que os trinitarianos usam para afirmar a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, fazendo com que muitos caiam no erro e na idolatria. Esse trecho é muito polêmico. Nas traduções das Bíblias clássicas, baseada no textos Receptus, o principal texto grego do Novo Testamento usado nos séculos 16 a 19, encontra-se assim: porque três são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um. E três são os que testificam na terra, o Espírito, e a água e o sangue. Esses três concordam em um. A Bíblia Almeida Corrigida Fiel. Na Bíblia Nova Versão Internacional, por exemplo, o texto encontra-se assim: há três que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue, e os três são unânimes. Notem a diferença entre um e outro, é muito suspeitoso. Alguns manuscritos da Vulgata dizem testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes três são um. E há três que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue. Isto não consta em nenhum manuscrito grego anterior ao século XII. A Bíblia de Jerusalém, uma das melhores bíblias de estudo, diz o seguinte acerca desse trecho adicional da 1 João, capítulo 5, 7, 8. O texto dos versículos 7 e 8 é acrescido na Vulgata de um inciso, ausente nos antigos manuscritos grego, nas antigas versões e nos melhores manuscritos da Vulgata, o qual parece ser uma anotação marginal introduzida posteriormente no texto. O doutor em língua grega no Novo Testamento Bíblico, Bill Monson, autor de várias obras nesse tema, esteve presencialmente em Durham Bible Museum para checar os manuscritos gregos pessoalmente. Ele constatou que o trecho adicional encontrava-se nas margens, na segunda edição do texto grego do Erasmo. Notem o acréscimo, ao lado inferior esquerdo da imagem. Mas na terceira já havia sido incorporado ao texto. Sendo assim, qual a versão verdadeira de 1 João, capítulo 5, versículo 7 e 8? Este texto encontra-se perfeitamente coerente na tradução brasileira. Veja, versículo 7. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade.
Versículo 8. Pois 3 são o que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue, e estes 3 concordam. Que simboliza a água do batismo do arrependimento, o sangue da nova aliança derramado na cruz e a verdade, que é o Espírito do Santo, o nosso Criador, e não a trindade de Pai, Filho e Espírito Santo. O texto adicional de 1 João, capítulo 5, versículo 7, só surgiu no século VI e logo no latim, a língua dos romanos. E isso não muito tempo depois de imposta por obrigação a crença na doutrina da Trindade em todo o Império Romano, que aconteceu no ano 381 no Concílio de Constantinopla. A Peshitta é um texto da Bíblia traduzida a partir das escrituras hebraicas para o antigo idioma aramaico, o mesmo idioma falado pelo Messias e seus discípulos no primeiro século. O texto Peshitta surgiu da necessidade de conservar a mensagem original do Senhor entre as comunidades cristãs que falavam aramaico. E assim também está escrito na Bíblia Peshitta da BV Books, sem alteração e acréscimo, publicada em português. E está escrito assim no versículos 6, 7 e 8. Este é aquele que veio por meio da água e sangue, Cristo, não somente por água, mas por água e sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Há 3 que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes. Irmão, isso é fermento e perigoso. O fato é que existe uma expressa diferença nestes versículos em nossas Bíblias. E não tem como simplesmente ignorar isso, pois em toda a Escritura não consta relato de trindade, pois o Criador é apenas um. Ele é o Espírito Santo e enviou sua palavra, o Verbo, aqui para a terra e gerou seu Filho, o Messias homem. Ele nasceu e foi gerado verdadeiramente como um de nós, semelhante a nós em tudo, exceto no pecado. Vem com a gente. Obedecer é melhor que sacrificar.